Em algum momento da sua caminhada, talvez você tenha sentido que está sempre um passo atrás da própria vida, como se o mundo inteiro estivesse correndo em alta velocidade, enquanto você tenta, com esforço, apenas não ficar para trás. A cabeça cheia de contas, de medos, de comparações. O cansaço que não é só físico, mas um cansaço de alma, de sempre tentar fazer mais, ter mais, provar mais, e mesmo assim, ir dormir com a sensação de que falta algo essencial. É como se você estivesse cercado de exigências, obrigações, expectativas, mas quase nunca cercado de paz. E talvez no seu íntimo exista uma pergunta discreta, porém insistente. Será que a prosperidade realmente foi desenhada para mim? Ou eu vim a este mundo apenas para lutar por migalhas de tranquilidade, pagando um preço emocional muito mais alto do que aquilo que recebo de volta? A inversão da lógica humana. Abordar como a sociedade moderna nos ensina a buscar primeiro as coisas, dinheiro, status, segurança, para depois encontrar a paz, enquanto a sabedoria antiga propõe o caminho inverso. Desde muito cedo, quase sem perceber, nós somos treinados a acreditar que a ordem natural da vida é simples e dura. Primeiro conquistar as coisas, depois merecer a paz. Primeiro o dinheiro, depois o descanso. Primeiro o status, depois o respeito. Primeiro a segurança, depois a liberdade. Escola, trabalho, redes sociais, anúncios, tudo parece repetir a mesma mensagem. Você só vai estar em paz quando tiver o suficiente, quando tiver o corpo certo, o emprego certo, a casa certa, o relacionamento certo. Só que existe um problema nessa matemática. O suficiente nunca chega. A régua se move o tempo todo. Quando você alcança um patamar, o mundo já criou outro. Assim, o que deveria ser um caminho de construção vira uma prisão de ansiedade. A sabedoria antiga, porém, nos oferece um mapa invertido, quase escandaloso para a mente moderna. Ela diz: não corra primeiro atrás das coisas, corra primeiro atrás da sua essência. Não busque primeiro a sensação de controle externo, busque primeiro o governo interno. A verdadeira paz não é prêmio de chegada. Ela é o tipo de solo a partir do qual o resto da vida cresce com mais saúde. Quando a ordem é invertida, quando você busca primeiro a paz interior, a clareza de propósito, o alinhamento dos seus valores, de forma silenciosa, a sua relação com o dinheiro, com o trabalho e com o mundo começa a mudar. A promessa bíblica fundamental. Citar Mateus capítulo 6, versículo 33. Busca primeiro o reino, não como um dogma religioso, mas como uma lei de hierarquia de valores. Quando o Espírito governa a matéria serve ao propósito. Existe uma frase antiga, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que atravessou séculos porque fala diretamente com essa inversão de ordem. Busca primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando lida com pressa, ela parece apenas uma promessa religiosa distante. Mas quando lida com calma, ela revela uma legislação interna da vida. Reino aqui não precisa ser entendido de forma religiosa estreita, mas como o governo do que é mais elevado em você. É o lugar onde seus valores mais nobres mandam mais que seus impulsos, onde o seu caráter tem mais voz que o seu medo. Justiça, neste contexto, fala de coerência, de viver alinhado àquilo que você sabe, em silêncio, que é o certo. Quando o texto diz, busca primeiro, ele está falando de prioridade, não de exclusão. Ele não diz que dinheiro, casa, alimento, segurança não importam. Ele diz apenas, se você colocar a matéria em primeiro lugar, ela te escraviza. Se colocar o espírito em primeiro lugar, a matéria encontra o seu devido lugar. Quando o espírito governa a matéria se torna serva do propósito e não dona de você. O dinheiro passa a ser um instrumento de expansão de vida e não o juiz da sua própria dignidade. A segurança deixa de ser uma obsessão que te paralisa e vira consequência natural de uma vida administrada com sabedoria. O erro de cálculo de Sêneca. Utilizar a visão de Sêneca sobre a pobreza
Pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais. Explicar que a prosperidade começa na gestão do desejo, não no acúmulo do cofre. Sêneca, um pensador estoico de uma época antiga, olhou para a alma humana e declarou algo que ainda hoje incomoda. Pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais. Com isso, ele não está romantizando a falta, tampouco ignorando a dor real da necessidade. Ele está apontando para um fato profundo. A verdadeira miséria começa quando o desejo se torna um poço sem fundo. Há pessoas com pouco que vivem com uma sensação de suficiência, de contentamento, de dignidade íntima. E há pessoas com muito, cercadas de bens, que vivem em permanente sensação de falta, de escassez, de inveja. Sêneca revela o erro de cálculo. Muitas pessoas acreditam que resolverão a pobreza externa enchendo apenas o cofre, esquecendo que, se o coração continuar vazio, nada parecerá suficiente. A prosperidade verdadeira não se instala quando o cofre está cheio, mas quando o desejo está educado. Isso não significa matar o desejo, mas colocá-lo sob governo, reconhecer o que é necessidade e o que é vaidade, o que é saudade de propósito e o que é apenas fome de aprovação. Quando você começa a administrar o que quer, quando passa a se perguntar com sinceridade por que quer o que quer, algo muda de dentro para fora. O mundo ensina que controlar a conta bancária é tudo. Sêneca lembra que, sem aprender a governar o próprio querer, toda fortuna corre o risco de ser apenas outra forma de servidão. A neurociência da escassez. Introduzir brevemente como o cérebro focado na falta, escassez, entra em visão de túnel, impedindo a pessoa de enxergar as oportunidades que já estão ao seu redor. A ciência moderna do cérebro confirma, com outras palavras, essa antiga sabedoria. Quando a mente entra no modo da escassez, quando tudo o que você enxerga é o que falta, o que ainda não conseguiu, o que pode dar errado, o sistema nervoso aciona um alarme de sobrevivência. É como se uma sirene interna fosse ligada, dizendo: perigo, você não está seguro, você não tem o suficiente, você vai ficar para trás. Neste estado, a amígdala, uma estrutura profunda do cérebro ligada ao medo, assume o comando e o resto da mente vai se encolhendo. Surge a visão de túnel. Você deixa de perceber nuances, possibilidades, alternativas. Sua criatividade diminui, sua memória fica falha, sua capacidade de tomar decisões de longo prazo enfraquece. Em outras palavras, quanto mais você se sente pobre por dentro, menos consegue enxergar as oportunidades de prosperar por fora. É um ciclo cruel. A falta interna cria miopia externa. E nesse estado, é comum você repetir padrões, insistir em escolhas ruins, sabotar propostas de mudança, não porque seja fraco ou incapaz, mas porque seu cérebro está ocupado demais tentando sobreviver. É importante compreender isso sem culpa, com lucidez e compaixão. Muitos dos bloqueios que você sente não são defeitos de caráter, mas consequências de um estado contínuo de ameaça. A boa notícia é que, assim como a escassez altera o cérebro, a mudança de foco também pode reprogramá-lo. O convite à jornada. Estabelecer que este vídeo não é sobre como ficar rico rápido, mas sobre como se tornar o tipo de pessoa que a prosperidade persegue naturalmente. Diante de tudo isso, este encontro não nasce com a intenção de te ensinar truques, atalhos, esquemas para ficar rico em poucos dias, nem prometer que alguns passos simples vão apagar décadas de história emocional. A proposta aqui é mais silenciosa, porém muito mais poderosa. Caminhar com você em uma jornada de dentro para fora, onde a prosperidade deixa de ser um prêmio distante e passa a ser uma consequência de quem você está se tornando. Ao longo desta série de reflexões, vamos olhar para o modo como você pensa, sente, escolhe e reage diante do dinheiro, do trabalho, das relações e de si mesmo. Vamos traduzir ensinamentos antigos, como os de Mateus, Sêneca, Salomão e outros sábios, para a sua realidade de hoje, para as suas contas, para seus medos, para as suas noites mal dormidas. Não será um passeio leve no sentido superficial, mas pode ser profundamente curador
se você se permitir escutar com o coração aberto. A intenção é te ajudar a se transformar pouco a pouco no tipo de pessoa que carrega tanta clareza, tanta integridade, tanta presença, que a prosperidade material e emocional passa a encontrá-lo quase naturalmente. A pessoa que não vive mais correndo atrás do dinheiro como se ele fosse a única salvação, mas caminha tão alinhada com seu propósito que o dinheiro começa a correr atrás dela, porque ela se torna útil, confiável, necessária. Enquanto você escuta e reflete, talvez seja importante selar internamente que esta jornada não é sobre pressa, é sobre profundidade. Não é sobre conquistar tudo amanhã, é sobre construir um alicerce que sustente tudo o que vier. Se sentir no coração, você pode escrever agora ou ao final uma frase nos comentários para ancorar esta decisão, algo como: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Ao escrever, você está, de forma simples, organizando sua intenção, trazendo para o concreto aquilo que sua alma deseja. E se quiser sentir que não caminha sozinho, leia também os comentários de outras pessoas. Muitas vezes, a cura começa quando percebemos que a nossa dor não é isolada, que existe uma multidão silenciosa sentindo coisas muito parecidas. Se desejar aprofundar ainda mais esse caminho de sabedoria e prosperidade consciente, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza. Este espaço existe para que, a cada dia, você lembre que não está condenado a uma vida de escassez interior, mesmo que o cenário externo ainda não seja o que você sonha. Há um momento na vida em que o dinheiro deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ser, silenciosamente, o centro em torno do qual tudo começa a girar. Não é algo que acontece de uma vez, é um deslizamento lento. Primeiro você só quer pagar as contas, depois quer ter um pouco de folga. Mais tarde, quer provar para si mesmo e para os outros que não ficou para trás. De repente, percebe que boa parte dos seus pensamentos, do seu humor, das suas decisões, gira em torno de números, boletos, metas e comparações. É como se a sua alma tivesse sido colocada em segundo plano, enquanto o medo de faltar e o desejo de ter mais assumem o volante. E quanto mais você corre atrás do dinheiro com ansiedade, mais ele parece escorrer pelos dedos, como se estivesse fugindo de alguém em desespero. Essa sensação não é apenas simbólica, ela tem raízes profundas no funcionamento da mente e na forma como você organiza a sua vida interna. O paradoxo da perseguição. Explicar o conceito psicológico da lei do esforço invertido, quanto mais desesperadamente você tenta controlar um resultado externo, dinheiro, mais ansiedade gera e pior é sua performance cognitiva. Existe um fenômeno psicológico conhecido como lei do esforço invertido. Ele aponta uma verdade desconfortável. Em certas áreas da vida, quanto mais você tenta forçar um resultado com desespero, mais esse resultado se afasta. É como tentar dormir pressionando a mente para adormecer. Quanto mais você manda o corpo dormir, mais desperto ele fica. Algo parecido acontece com o dinheiro. Quando a sua mente entra no modo de perseguição frenética, quando tudo o que você faz é pensando obsessivamente em quanto vai ganhar, em quanto vai entrar, em como segurar, algo dentro de você endurece. A ansiedade cresce. O medo de perder aumenta. A sua atenção se torna tensa, e nesse estado o seu desempenho piora, porque a criatividade diminui, a paciência se encurta, a capacidade de perceber nuances se perde. Em vez de enxergar soluções amplas, você começa a pensar de forma estreita, imediatista, defensiva. A mente ansiosa faz negócios piores, escolhe trabalhos por desespero, aceita humilhações por medo da escassez. Não é falta de inteligência, é apenas o paradoxo da perseguição. Quando você perde a si mesmo tentando controlar o resultado escapa. O bloqueio da amígdala, como a obsessão pela sobrevivência financeira, mantém o cérebro no modo de luta ou fuga, desligando o córtex pré-frontal, responsável pela criatividade e pelas decisões estratégicas de longo prazo. Por trás desse paradoxo, há um mecanismo biológico claro. Quando você entra em preocupação constante com a sobrevivência financeira, quando tudo em você grita "preciso dar um jeito",
Não posso perder, não posso falhar. A amígdala, a parte do cérebro ligada ao medo e à proteção, assume o comando. Ela coloca o organismo em estado de luta ou fuga. Nesse modo, o corpo libera hormônios do estresse e prepara você para reagir rápido, como se estivesse diante de um perigo físico imediato. Só que na vida financeira, os perigos não se resolvem com reações rápidas, mas com decisões pensadas, planejamento, visão de longo prazo. E é justamente aí que mora o problema. Quando a amígdala domina, o córtex pré-frontal, região do cérebro responsável pelo raciocínio estratégico, pelo autocontrole, pela criatividade e pela avaliação de consequências, fica parcialmente desligado. Em outras palavras, quanto mais medo você sente, menos acesso tem à parte mais sábia e inteligente da sua mente. A obsessão por sobreviver financeiramente coloca você em um estado em que as piores decisões parecem as únicas possíveis. Você aceita condições injustas, se prende em trabalhos que drenam a alma, entra em dívidas por impulsividade, posterga escolhas importantes por pura paralisia. Não porque não saiba o que fazer, mas porque o medo sequestrou sua capacidade de pensar com clareza. A lição de Salomão: analisar Eclesiastes, onde a busca pelo ganho sem propósito é chamada de correr atrás do vento. A prosperidade é uma consequência de quem você é, não um prêmio pelo que você sofre. Salomão, descrito nos textos antigos como um homem de grande sabedoria e grandes riquezas, olhou para a própria experiência e registrou algo perturbador no livro de Eclesiastes. Ele fala sobre pessoas que gastam a vida inteira correndo atrás de ganhos, acumulando, trabalhando sem descanso, competindo, e no fim descreve isso como correr atrás do vento. A imagem é forte. Correr atrás do vento é se esgotar sem nunca conseguir segurar aquilo que se tenta agarrar. É viver cansado por algo que nunca se torna realmente seu, porque escapa entre os dedos do tempo, da morte, da mudança de circunstâncias. Quando o ganho não está ligado a um propósito maior, quando o dinheiro é buscado apenas como símbolo de valor, de poder, de superioridade, a experiência interna é de vazio, mesmo quando o bolso está cheio. A sabedoria de Salomão aponta para um princípio que atravessa gerações. Prosperidade verdadeira não é um prêmio pelo quanto você sofre, não é uma medalha entregue a quem se espreme mais, trabalha mais horas, se sacrifica até o limite da exaustão. Prosperidade é consequência natural de uma vida alinhada, em que o que você faz tem sentido, o modo como faz respeita seus valores e o que você recebe flui a partir da utilidade e da integridade do seu ser. Quando você vira outro apenas por dinheiro, o dinheiro chega, mas leva embora a sua paz. Quando você se torna mais inteiro, mais sábio, mais disciplinado, o dinheiro tende a se aproximar não como um troféu, mas como resultado lógico de quem você se tornou. Exercício de autoanálise. Identifique onde você está colocando o ter antes do ser e como isso está drenando sua energia vital hoje. Em meio a essa reflexão, uma pergunta honesta pode começar a abrir espaços de luz dentro de você. Em quais áreas da minha vida eu tenho colocado o ter antes do ser? Talvez seja no trabalho, quando você escolhe caminhos que ferem sua consciência apenas para garantir mais retorno imediato, e depois paga o preço na forma de cansaço profundo e sensação de incoerência. Talvez seja nas relações, quando permanecem conexões que já não respeitam seu valor, apenas por medo da solidão financeira ou afetiva. Talvez seja com você mesmo, quando a imagem que tenta sustentar para o mundo consome mais energia do que aquilo que você realmente é. Sempre que o ter vem antes do ser, a conta emocional cobra juros altos. Sua energia vital vai sendo drenada, pouco a pouco. O prazer do ganho se mistura com a culpa, com o medo, com a exaustão. O corpo protesta, a mente dispersa, o coração pesa. Reconhecer isso não é motivo para vergonha, é motivo para despertar. Não se trata de romantizar a pobreza, nem de negar a importância do dinheiro, mas de admitir com coragem que perseguir o dinheiro, como se ele fosse o seu salvador, tem te afastado de si mesmo e, paradoxalmente,
tem te afastado também da prosperidade verdadeira. Talvez, enquanto ouve estas palavras, você sinta uma mistura de alívio e desconforto. Alívio por perceber que aquilo que sente há tanto tempo tem uma explicação. Desconforto por reconhecer padrões que já não combinam com quem você deseja se tornar. Deixe esses sentimentos existirem. Eles são sinais de que algo em você começou a acordar. Lembre que você não está sozinho nesta experiência de correr, cansar, se perder um pouco e, mesmo assim, ainda desejar reencontrar um caminho mais sábio. Há muitas pessoas silenciosamente vivendo o mesmo conflito entre sobreviver e viver com propósito. Se sentir no coração, você pode registrar nos comentários uma frase que traduza o que este capítulo despertou em você. Algo simples como: eu escolho colocar o meu ser acima do meu ter. Essa declaração não é um comando mágico, é apenas uma forma de alinhar sua mente com uma nova ordem interna. E se desejar nutrir ainda mais essa caminhada com conteúdos que unam sabedoria antiga, profundidade emocional e prosperidade consciente, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza. Este canal foi criado para caminhar com você, um passo de cada vez, na construção de uma vida em que o dinheiro não seja um carrasco, mas um servo do seu propósito. Em muitos momentos da vida, você talvez tenha sentido que a sua mente está programada para enxergar, quase automaticamente, tudo o que falta. Falta dinheiro, falta tempo, falta reconhecimento, falta apoio. E quanto mais você olha para o que falta, mais pesada a vida parece ficar. Como se o mundo inteiro estivesse em dívida com você e, ao mesmo tempo, como se você estivesse sempre em dívida com o mundo. Esse olhar para a ausência não é apenas um hábito emocional. Ele cria um estado físico no corpo. Os ombros pesam, a respiração encurta, o peito aperta. É como se a própria energia vital fosse sendo drenada por um foco insistente na escassez. Dentro desse cenário, a palavra gratidão pode soar quase fraca, piegas, distante da realidade dura das contas e das responsabilidades. Porém, o que quase ninguém explica é que a gratidão vista pela lente da neurociência e da sabedoria antiga não é um sentimento fofinho, é um estado de alta potência mental e espiritual. O erro invisível. A maioria vê a gratidão como um sentimento passivo ou fofo, ignorando que ela é um estado neuroquímico de alta performance. Quando se fala em gratidão, muitos imaginam apenas um momento rápido de dizer "obrigado por educação", ou uma postura de aceitar tudo calado, como se fosse um convite para se conformar com o pouco. Esse é o erro invisível. A gratidão verdadeira não é passividade, é lucidez. Ela não nega a dor, mas decide não deixar que a dor seja o único óculos através do qual você enxerga a vida. Do ponto de vista do cérebro, quando você acessa um estado genuíno de gratidão, não apenas por obrigação, mas porque escolhe contemplar com atenção aquilo que já existe de bom, o seu organismo começa a liberar substâncias que reduzem o estresse e ampliam a sensação de capacidade. É como se a gratidão dissesse ao seu sistema nervoso: ainda há recursos, ainda há apoio, ainda há possibilidades. Neste estado, a mente deixa de se contrair tanto e começa a se abrir. E uma mente aberta enxerga caminhos que uma mente ressentida não consegue ver. Dopamina e serotonina. Explicar que o cérebro não consegue focar em oportunidades, prosperidade, enquanto está focado em ameaças, escassez. A gratidão força o sistema reticular ativador a procurar padrões de ganho, não de perda. O cérebro funciona como um filtro vivo. Milhares de estímulos chegam até você todos os dias, mas apenas uma parte deles é percebida conscientemente. Quem decide o que será filtrado é um conjunto de estruturas, entre elas, o sistema reticular ativador. Quando a sua mente está constantemente focada na ameaça, na falta, na comparação, esse sistema passa a priorizar tudo o que confirma esse estado. Notícias ruins, sinais de rejeição, riscos, fracassos passados. Já quando você pratica de forma sincera a gratidão, você não está apenas tendo um pensamento bonito, está reorientando esse filtro interno.
Gratidão é como se fosse uma ordem suave para o cérebro. Procure o que está funcionando, procure recursos, procure portas, procure sinais de cuidado. Nessa condição, dopamina e serotonina, substâncias ligadas à motivação, ao prazer saudável e ao bem-estar, encontram mais espaço para circular. E quando essas substâncias se ajustam, o seu nível de energia muda, a sua disposição muda, a sua criatividade acorda. Não é mágica, é biologia a serviço da espiritualidade. Um cérebro treinado para ver oportunidades tem muito mais chance de criar riqueza do que um cérebro hipnotizado pela ameaça. A multiplicação dos pães. Uma analogia bíblica sobre valorizar o pouco para que ele se torne muito. O milagre não acontece na reclamação da falta, mas na bênção do que já existe. Há um relato antigo conhecido como a multiplicação dos pães, onde uma multidão faminta é alimentada a partir de alguns poucos pães e peixes. Independentemente de como cada um interpreta esse texto, há um princípio poderoso ali. Antes de qualquer multiplicação, há um gesto de reconhecimento. O pouco que existe é levantado, é visto, é abençoado. O texto não diz que o milagre começou com reclamações, diz que começou com um olhar de gratidão pelo pouco disponível. Esse é o símbolo. Em vez de amaldiçoar o que ainda não é, a sabedoria aponta para abençoar o que já é. Na vida cotidiana, isso significa olhar com atenção para aquilo que você já tem: habilidades, relacionamentos, oportunidades simples, pequenos recursos, saúde em partes do corpo, tempo, ideias. Quando o pouco é tratado com honra, ele tende a se multiplicar. Quando o pouco é tratado com desprezo, ele tende a definhar. A reclamação contínua seca a terra onde a prosperidade poderia brotar. A gratidão, mesmo pela pequena semente, rega essa terra. Prosperidade começa quando você honra o que tem, e não apenas quando recebe o que espera. Prática estoica, a técnica de visualizar a perda, premeditatio malorum, para valorizar intensamente o que se tem agora, gerando uma sensação imediata de riqueza e suficiência. Os estoicos, filósofos antigos preocupados em treinar a mente para a vida real, usavam uma prática chamada premeditação dos males. Eles imaginavam por alguns instantes a possibilidade de perder aquilo que amavam: a saúde, a casa, as pessoas queridas, a própria vida. Não faziam isso para sofrer antecipadamente, mas para despertar uma gratidão mais viva pelo que já estava ali. Quando você contempla por um momento a hipótese de não ter o que hoje possui, aquilo que parecia comum passa a ter outro sabor. O copo de água ganha valor. A cama simples se torna abrigo precioso. O alimento modesto vira banquete. Esta prática, quando feita com equilíbrio, sem se afogar em medo, gera uma sensação imediata de riqueza interior. Você percebe que, apesar das faltas reais, também há muitos presentes que você deixou de reconhecer. E quanto mais você reconhece, mais a sua postura diante da vida muda. A sensação de estar sempre em dívida com o mundo vai dando lugar a um sentimento de parceria com a existência. E é nesse estado que você cria, decide, age e faz escolhas com mais sabedoria. Porque, no fundo, você não está mais tentando construir riqueza a partir de um buraco, mas a partir de um terreno que você já percebe como fértil. Se estas palavras tocarem algo em você, permita-se por alguns instantes sentir no corpo o efeito dessa mudança de foco. Observe se a respiração suaviza, se o peito se alarga um pouco, se os pensamentos parecem menos caóticos. Gratidão não resolve todos os problemas de imediato, mas ela muda o jeito como você chega diante deles, e uma pessoa que chega mais inteira diante dos desafios tem muito mais chance de transformá-los em caminhos de prosperidade. Se desejar ancorar essa chave dentro de si, você pode escrever nos comentários uma frase simples como: "Eu escolho valorizar profundamente o pouco que tenho hoje." Que cada leitura, cada comentário, cada partilha neste espaço fortaleça um campo de consciência onde a prosperidade não é apenas sonhada, mas construída passo a passo, com presença e sabedoria. E se quiser seguir recebendo reflexões como esta,
lembre-se de se inscrever no canal Roteiro da Riqueza, para que essa caminhada de profundidade e prosperidade consciente faça parte da sua rotina. Muitas pessoas crescem ouvindo falar de gratidão como se fosse apenas um gesto educado. Uma palavra dita por costume, algo leve demais para tocar os aspectos mais duros da vida, como dívidas, escassez e medo do futuro. Quando a luta é por sobrevivência, a mente costuma pensar: como agradecer se está tudo difícil? Nesse cenário, a gratidão parece quase uma ingenuidade, um enfeite espiritual sem impacto concreto. No entanto, por trás dessa visão, existe um grande mal-entendido. O erro invisível. A maioria vê a gratidão como um sentimento passivo ou fofo, ignorando que ela é um estado neuroquímico de alta performance. A gratidão verdadeira não é um enfeite, é uma mudança real no funcionamento do cérebro. Ela não nega a dor, não finge que os problemas não existem, mas reorganiza o foco da mente, abrindo espaço para que você acesse recursos internos que no estado de queixa e escassez ficam escondidos. Dopamina e serotonina. Explicar que o cérebro não consegue focar em oportunidades, prosperidade, enquanto está focado em ameaças, escassez. A gratidão força o sistema reticular ativador a procurar padrões de ganho, não de perda. Quando você entra no ciclo da reclamação constante, o seu cérebro passa a operar em um modo onde tudo o que ele enxerga são ameaças, riscos, perigos, comparações. É como se ele filtrasse a realidade para confirmar, o tempo todo, que a vida é dura, que nada dá certo, que você está atrasado em relação aos outros. Ao praticar a gratidão de forma sincera, mesmo diante de um cenário imperfeito, você começa a liberar substâncias como dopamina e serotonina, que estão ligadas à sensação de bem-estar, motivação e conexão. Esse estado interno altera o modo como o seu cérebro seleciona informações. O sistema reticular ativador, que funciona como uma espécie de porteiro da sua atenção, passa a enxergar mais sinais de oportunidade, de possibilidade, de portas abertas. É como se, ao agradecer pelo pouco, você ensinasse o seu cérebro a procurar mais do que se parece com aquilo. Mais momentos de ganho, de crescimento, de apoio. Não é mágica, é foco treinado. Um cérebro inundado de ameaça cria barreiras. Um cérebro inspirado por pequenos reconhecimentos começa a enxergar caminhos que antes eram invisíveis. A multiplicação dos pães, uma analogia bíblica sobre valorizar o pouco para que ele se torne muito. O milagre não acontece na reclamação da falta, mas na bênção do que já existe. Nos relatos antigos, há uma cena em que uma multidão faminta é alimentada a partir de poucos pães e peixes. Independentemente de como cada um entende esse acontecimento, existe ali um princípio espiritual e psicológico profundo. Antes de qualquer multiplicação, há um gesto fundamental. O pouco que havia foi levantado e abençoado, não desprezado. Não houve desprezo pelo tamanho reduzido do recurso. Houve reconhecimento e entrega. O milagre não acontece na reclamação da falta, mas na bênção do que já existe. Quando você olha para o que tem apenas com olhos de escassez, chamando de ridículo, insuficiente, humilhante, você enfraquece sua própria capacidade de agir a partir daquilo. Mas quando você consegue, com honestidade, dizer: é pouco, mas é um começo. É pouco, mas é real. É pouco, mas é meu ponto de partida. Algo muda por dentro. A gratidão não nega o pouco, mas o honra. E é essa honra que permite que ele se torne semente de algo maior. Prática estoica. A técnica de visualizar a perda. Premeditatio malorum. Para valorizar intensamente o que se tem agora, gerando uma sensação imediata de riqueza e suficiência. Os antigos estoicos, como Sêneca e Epicteto, praticavam algo chamado premeditação dos males. Eles imaginavam com serenidade que poderiam perder aquilo que tinham, desde bens materiais até pessoas queridas e a própria saúde. Isso não era um exercício de pessimismo, mas de lucidez. Ao contemplar a possibilidade da perda, eles despertavam um apreço mais intenso pelo presente.
A xícara comum ganhava valor. O corpo simples se tornava digno de cuidado. A presença de alguém querido deixava de ser tão óbvia. Quando você traz essa prática para o cotidiano, sem drama, apenas com consciência, começa a perceber quantas coisas já existem em sua vida e que, se lhe fossem tiradas, fariam imensa falta. Essa percepção gera um tipo de riqueza silenciosa, uma sensação de suficiência que não depende de ostentação. A gratidão, reforçada por essa visão estoica, cria em você um estado de mais calma e contentamento, e é justamente desse estado que surgem as melhores decisões, as escolhas mais sábias, as atitudes que, no tempo certo, geram prosperidade externa. Ao compreender a gratidão como um estado de alta performance interna, você começa a perceber que não se trata de um luxo emocional, mas de uma base para a criação de riqueza verdadeira. Quando o coração está preso à narrativa da falta, tudo parece pouco. Todas as portas parecem estreitas, qualquer atraso parece prova de fracasso. Mas, quando o coração aprende a reconhecer com sinceridade aquilo que já existe, mesmo que ainda distante do ideal, algo se alinha. Você passa a agir não como quem mendiga migalhas da vida, mas como quem já carrega algum nível de abundância interna. E a vida, de algum modo, responde a essa postura. Se sentir que esse capítulo tocou algo dentro de você, pode escrever uma frase nos comentários para afirmar essa nova compreensão, como por exemplo, eu escolho enxergar e agradecer a riqueza que já existe em minha vida. Ler as palavras de outras pessoas pode fortalecer ainda mais essa sensação de pertencimento e caminho compartilhado. E, se desejar seguir recebendo reflexões como esta, que unem ciência, sabedoria antiga e cura emocional, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza. As próximas etapas desta jornada vão aprofundar ainda mais essa construção de uma prosperidade que começa por dentro e, com o tempo, transborda para fora. Em muitos momentos da sua história, talvez você tenha sentido que a sua maior meta era apenas ficar seguro, não faltar nada, não passar vergonha, não perder o pouco que já conquistou. A mente cansada começa a pensar assim: se eu conseguir só manter as contas em dia e não cair de novo, já está bom. E devagar, um desejo legítimo de estabilidade vai se transformando em uma prisão invisível, onde qualquer movimento novo parece perigoso demais. A sensação é de andar sempre na beira de um abismo, então você se encolhe, aceita menos do que merece, repete rotinas que já não fazem sentido, apenas para não enfrentar a dor do risco. O medo, que nasceu para te proteger, passa a ser um carcereiro que não te deixa crescer. Por fora, pode parecer prudência. Por dentro, você sabe que é também uma forma de abandono de si mesmo. O medo paralisante. Discutir como a busca excessiva por segurança é, na verdade, uma forma de avareza consigo mesmo e com seus talentos. Há um tipo de medo que não se mostra com gritos, mas com desculpas bem organizadas. Frases como "não é o momento", "eu não tenho capacidade", "é muito tarde para mim", "eu não posso arriscar", soam responsáveis, mas muitas vezes escondem uma recusa profunda em colocar seus dons em movimento. Quando você vive apenas em função de não perder, você, sem perceber, começa a desperdiçar. Desperdiça ideias, desperdiça conexões, desperdiça a força de tentar. Essa busca obsessiva por uma segurança absoluta, algo que nem existe neste mundo, se torna uma avareza voltada contra si mesmo. Você guarda o seu talento como quem guarda moeda debaixo do colchão, com medo de usar, com medo de investir, com medo de se expor. Só que talento guardado apodrece. Coragem recusada vira rancor. E com o tempo, você passa a se sentir pequeno demais. Não porque nasceu assim, mas porque se encolheu durante anos para caber em uma vida que não te desafia. A parábola dos talentos, uma releitura sob a ótica do risco e recompensa. O servo condenado não foi o que gastou o dinheiro, mas o que teve medo de perdê-lo e o enterrou. A prosperidade exige movimento, não estagnação. Em um dos relatos mais simbólicos sobre prosperidade, a parábola dos talentos,
3 servos recebem quantias diferentes para administrar. 2 deles, mesmo podendo falhar, decidem colocar o que receberam em movimento, multiplicam o valor, se expõem ao risco e colhem os frutos. O terceiro, tomado pelo medo de perder, esconde o talento na terra. Ele não faz nada de errado aos olhos da lei, não rouba, não desperdiça em luxos, não comete um crime. Ele apenas não faz nada. E é justamente esse, o que enterra o que tem, o que é duramente repreendido. A lição é clara e, ao mesmo tempo, desconfortável. O maior erro não é falhar tentando, é se esconder da própria possibilidade. A prosperidade, nessa visão, não é prêmio para quem nunca erra, mas resposta para quem ousa colocar em jogo o que recebeu, aprendendo com cada tentativa. Quando você paralisa por medo, você não está sendo apenas cuidadoso, está negando à vida a chance de trabalhar junto com você. A falácia do controle. O desejo de controlar o futuro é a raiz da ansiedade. A verdadeira prosperidade exige fé, confiança no invisível e ação, movimento no visível. Uma das grandes ilusões que alimentam o medo do risco é a ideia de que, se você planejar bem, se for cauteloso o suficiente, se prever todas as possibilidades, nada de ruim vai acontecer. Esse desejo de um controle absoluto sobre o futuro é combustível para a ansiedade. Quanto mais você tenta garantir que nada sairá do script, mais tenso vive. Porque a realidade insiste em lembrar que há variáveis que você jamais vai dominar. A sabedoria antiga ensina algo diferente. A verdadeira prosperidade nasce do encontro entre 2 movimentos: confiança e ação. Confiança é aceitar que sempre haverá um pedaço do caminho que você não enxerga, que a vida também coopera, que há fatores que escapam ao seu controle e, mesmo assim, você caminha. Ação é fazer a sua parte com responsabilidade, estudar, se preparar, planejar, mas sem esperar ter 100% de garantias para dar o primeiro passo. Prosperidade não visita quem quer controlar tudo. Prosperidade se aproxima de quem aceita caminhar com respeito pelo mistério, mas sem ser escravo do medo. Sinal sutil de estagnação. Se você não falhou ou sentiu medo nos últimos meses, você não está buscando prosperidade, está apenas administrando sua zona de conforto. Há um sinal silencioso que denuncia quando a sua vida financeira e pessoal entrou em um modo de mera manutenção. Se, há muito tempo, você não sente aquele frio na barriga do novo, se não lembra da última vez em que falhou honestamente tentando algo maior, se seus dias são apenas uma repetição segura do que é conhecido, possivelmente você não está crescendo, está apenas zelando pelo conhecido. Isso pode até trazer uma sensação temporária de alívio, mas no fundo gera um vazio, porque a alma humana foi feita para se expandir. Sentir medo ao dar um passo calculado, experimentar pequenos fracassos no caminho, não são sinais de fracasso definitivo. São sinais de que você está vivo, de que está em movimento. Estagnação, por outro lado, é um tipo de morte lenta. Reconhecer isso não é convite para a irresponsabilidade, mas para a honestidade. Quais riscos calculados você tem evitado, por puro medo de quebrar uma imagem de segurança? Em quais áreas você está enterrando seus talentos na terra da desculpa? Ao olhar para isso com coragem, sem se culpar, você começa a recuperar a si mesmo. Se este capítulo despertou em você a percepção de que o medo tem segurado partes importantes da sua vida, permita que essa consciência seja o primeiro passo de um movimento novo, por menor que seja. Às vezes, o risco calculado começa com uma conversa, um estudo, uma decisão de não se esconder mais atrás da palavra depois. Se quiser ancorar essa virada interior, você pode escrever nos comentários uma frase simples como: "Eu escolho sair da estagnação e honrar os talentos que recebi." Ler as palavras de outras pessoas pode te lembrar que há muitos corações lutando contra os mesmos medos. E se desejar continuar essa jornada com mais reflexões profundas sobre coragem, propósito e prosperidade, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para que essa voz de sabedoria e encorajamento caminhe ao seu lado, um dia de cada vez.
Em algum ponto da caminhada, talvez você tenha começado a acreditar que, para finalmente ser generoso, primeiro precisaria ter muito. A mente diz: quando eu estiver bem, quando sobrar, quando eu tiver uma folga, aí sim eu vou ajudar, eu vou doar, eu vou compartilhar. Até lá, eu preciso guardar, acumular, proteger. Por trás desse raciocínio existe medo, existe uma história de escassez, existe o cansaço de sempre ter sentido que faltava algo. Só que, silenciosamente, essa lógica vai criando um coração apertado, desconfiado, sempre em modo de defesa. E um coração que se fecha para dar sem perceber, também começa a se fechar para receber. A prosperidade, em qualquer nível, é um fluxo, não uma parede. Quando tudo em você é só retenção, o movimento da vida começa a estagnar. A metáfora hidrol. Comparar o mar da Galileia, cheio de vida, recebe e doa água, com o mar morto, sem vida, apenas recebe e retém. A prosperidade estanca quando o fluxo de saída é bloqueado. Em uma mesma região, existem dois mares muito diferentes. O mar da Galileia recebe águas, mas também deixa que elas fluam adiante. Ao seu redor há vida, peixe, vegetação, movimento, trabalho. Já o mar morto, como o próprio nome sugere, quase nada produz de vivo. Ele recebe águas, mas não deixa que elas sigam. Tudo termina nele. Não há escoamento. O sal se acumula, a vida não prospera. Essa imagem é poderosa para falar de dinheiro, amor, tempo, conhecimento. Quando tudo o que chega até você termina em você, quando não há saída, quando nada flui para além do seu próprio benefício, um tipo de morte sutil começa a se instalar. Não é castigo divino, é consequência natural. A água parada apodrece. O rio que corre se renova constantemente. Assim também é com a prosperidade. Quando você se torna apenas um ponto final e não um canal, o fluxo aos poucos diminui. O erro do acumulador. Acreditar que deve se acumular primeiro para doar depois. A neurociência mostra que o ato de doar ativa circuitos de recompensa, que aumentam a motivação e a sensação de... Muitas pessoas caem na armadilha de pensar que generosidade é coisa de quem já tem uma grande reserva, como se doar fosse um luxo reservado para ricos. Com isso, adiam indefinidamente qualquer gesto de partilha. Porém, tanto a sabedoria antiga quanto a ciência moderna apontam em outra direção. Estudos mostram que o ato de doar, seja dinheiro, tempo ou ajuda concreta, ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa e ao senso de significado. A pessoa que doa sente-se mais capaz, mais conectada, mais motivada. Ao contrário do que parece, quando você doa de forma consciente, você não empobrece. Você fortalece a percepção interna de que é alguém que tem algo a oferecer. E essa percepção alimenta a sua postura diante da vida. Você deixa de se ver apenas como carente e passa a se enxergar também como fonte. Esse movimento interior influencia suas escolhas, sua criatividade, sua coragem. O acumulador, preso ao medo de faltar, se sente pequeno mesmo tendo muito. O generoso, mesmo com pouco, começa a se sentir espiritualmente grande, porque percebe que pode contribuir. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. A lógica contra-intuitiva da economia divina. Um antigo provérbio diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. À primeira vista, parece contraditório. Como alguém pode dar e ainda assim ver suas riquezas aumentarem? Mas olhando com mais profundidade, percebemos a lógica espiritual e prática envolvida. Quem vive com as mãos abertas, disposto a doar o que é justo, o que é possível, o que é honesto, acaba construindo relações de confiança, redes de apoio, conexões verdadeiras. Cria boa vontade ao redor de si. Gera um campo de reciprocidade. Já quem retém o que claramente poderia compartilhar, por medo, por avareza, por dureza de coração, pode até acumular bens, mas vai construindo ao redor de si um vazio relacional, uma solidão emocional,
uma imagem de fechamento. Com o tempo, isso cobra seu preço. A pobreza que nasce da retenção não é apenas de dinheiro, é também de sentido, de afeto, de cooperação. A chamada economia divina não ignora números, mas leva em conta algo que a lógica fria não calcula: a força invisível da confiança, do cuidado, da generosidade. Aplicação prática. Como iniciar um ciclo de generosidade hoje, mesmo que não seja com dinheiro, mas com tempo, atenção ou conhecimento? Diante de tudo isso, talvez surja em você a pergunta: o que eu posso fazer, se eu mesmo ainda estou lutando para ter o mínimo? A resposta não está em gestos grandiosos, mas em movimentos honestos. Generosidade não começa apenas com grandes somas de dinheiro. Começa com a disposição de não viver trancado em si mesmo. Você pode ser generoso com uma escuta verdadeira, oferecendo atenção integral a alguém que está sofrendo. Pode compartilhar um conhecimento que ajudou você, sem cobrar por tudo, como se nada pudesse ser dado. Pode separar uma pequena parte do que ganha, por menor que seja, para apoiar quem está em condição ainda mais vulnerável. Pode ser generoso com palavras, com incentivo sincero, com um gesto de cuidado. O importante não é o tamanho do gesto, mas a disposição interior. Quando você sai do papel de mar morto e começa, ainda que timidamente, a funcionar como rio, algo no seu coração se expande. E esse coração expandido passa a ser um campo fértil para ideias novas, oportunidades e parcerias que antes não encontravam espaço. Se este capítulo trouxe à tona algum incômodo, alguma percepção de que, por medo, você andou retendo mais do que precisava, acolha isso com carinho, sem se acusar. O objetivo aqui não é te envergonhar, é te lembrar que existe uma forma mais leve e mais viva de se relacionar com o que você possui. Se sentir no coração, você pode escrever nos comentários uma frase que marque esse novo entendimento, algo como: eu escolho ser um canal de generosidade e não um mar estagnado. Ao ler o que outras pessoas compartilham, talvez você se sinta parte de um movimento maior, de uma corrente de consciência que transforma o modo como nos relacionamos com a prosperidade. E se desejar continuar aprofundando esse olhar sábio sobre dinheiro, emoções e propósito, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para que esses lembretes de alinhamento e abundância fluam com mais constância na sua vida. Ao longo da vida, você talvez tenha percebido que existe um tipo de riqueza que não aparece em extrato bancário, mas que determina tudo o que o dinheiro consegue ou não fazer por você. Há pessoas com pouco, mas que caminham de cabeça erguida, dormem em paz, falam com firmeza, olham nos olhos sem desviar. E há outras com muito, cercadas de bens, mas que vivem como fugitivas de si mesmas, temendo serem desmascaradas, sempre justificando, sempre se explicando. No fundo, o que separa essas experiências não é apenas o valor que cada uma acumulou, mas a forma como esse valor foi construído. A integridade, aquilo que você faz quando ninguém está vendo, aquilo que você aceita ou recusa em silêncio, é o alicerce invisível de qualquer prosperidade que pretenda durar. Sem esse alicerce, todo ganho fica frágil, qualquer queda se torna ameaça de ruína, e a própria vida financeira vira uma fonte de angústia, não de segurança. O atalho destrutivo, a tentação moderna de lucrar rápido sacrificando valores. Porque o dinheiro sujo carrega uma carga de estresse cognitivo, medo de ser descoberto, que destrói a paz. Em um mundo que exalta resultados imediatos, é grande a tentação de cortar caminhos. Surgem propostas de lucro fácil, negócios meio nebulosos, jeitos de ganhar sem esforço real e, muitas vezes, a mente cansada pensa: é só desta vez, depois eu arrumo. O problema é que cada pequena concessão vai desgastando a sua relação com você mesmo. O dinheiro que vem por vias tortas traz junto uma conta oculta, medo constante de ser descoberto, necessidade de lembrar mentiras, esforço para sustentar máscaras, tensão ao menor sinal de fiscalização ou questionamento. O cérebro passa a operar em estado de alerta contínuo, monitorando riscos, construindo desculpas, justificando ações.
Esse estresse cognitivo corrói a saúde, o sono, a espontaneidade. O que parecia ganho se revela prisão. A verdadeira pergunta não é quanto eu ganho com isso, mas quanto isso vai me custar por dentro. A reputação precede o ouro. Provérbios capítulo 22, versículo 1, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. No mercado moderno, confiança é a moeda mais valiosa. Quem perde a integridade, perde a capacidade de fazer negócios sustentáveis. Em um texto antigo está escrito: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. À primeira vista, parece espiritual demais para o mundo real, mas quando olhamos com atenção, vemos que isso é profundamente prático. Na vida profissional, nos negócios, nas parcerias, o que sustenta as oportunidades de longo prazo é a confiança. Pessoas que sabem que podem contar com a sua palavra voltam a fazer acordos com você, indicam seu nome, abrem portas, defendem sua reputação, mesmo quando você não está presente. Isso é um patrimônio invisível, mas poderosíssimo. Já quem aceita lucrar passando por cima de princípios, ferindo contratos, enganando clientes, explorando fraquezas, até pode experimentar ganhos momentâneos, porém vai queimando pontes à sua volta. Aos poucos, a rede de confiança se rompe. E sem confiança, nenhum grande projeto se sustenta. Integridade não é romantismo, é estratégia de longo prazo. O travesseiro de pedra, a impossibilidade de desfrutar da prosperidade quando a consciência está pesada. A verdadeira riqueza inclui o sono tranquilo. Há um tipo de pobreza que não aparece na aparência, mas se revela na hora de deitar. Quando a cabeça encosta no travesseiro e o silêncio chega, não há mais barulho externo para encobrir o que a consciência quer falar. Se o que você conquistou foi construído às custas da sua verdade interna, o travesseiro macio vira pedra. O corpo está cansado, mas a mente não encontra repouso. Pensamentos de culpa, medo, arrependimento e justificativas intermináveis roubam o descanso. A verdadeira prosperidade inclui a capacidade de dormir em paz, de respirar fundo, sem sentir que está devendo explicações ao próprio coração. De que adianta encher a casa de conforto se a alma vive descalça no chão frio da inquietação? Integridade é a arte de construir uma vida em que você possa desfrutar do que conquistou sem ter que fugir de si mesmo. O teste do espelho. Pergunte se eu faria negócios comigo mesmo, baseando-me apenas na minha palavra. Em meio a tantas vozes externas, uma das perguntas mais simples e mais reveladoras que você pode fazer é essa: se eu estivesse do outro lado da mesa, eu confiaria em mim. Eu firmaria um acordo importante baseado apenas na minha palavra. Eu recomendaria meu próprio nome para alguém que amo. Se a resposta for sim, ainda que com imperfeições naturais, isso revela que você está caminhando em direção a uma prosperidade sólida, porque sua base é verdadeira. Se a resposta for não, não é motivo para desespero, mas um chamado sério para recalibrar seus passos. Integridade não é algo que se tem ou não se tem, é algo que se constrói, decisão por decisão. Cada vez que você escolhe a verdade em vez da conveniência, a justiça em vez do atalho, a transparência em vez do jogo duplo, você fortalece o tipo de pessoa em que está se tornando. E com o tempo, a prosperidade começa a buscar pessoas assim, porque o mundo precisa desesperadamente de gente confiável. Se sentir no coração, você pode escrever nos comentários uma frase para selar essa escolha interna, algo como: eu escolho construir riqueza com integridade e paz. E se desejar seguir aprofundando esse caminho de prosperidade limpa e consciente, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para que a sua jornada financeira seja acompanhada de sabedoria, caráter e descanso para a alma. Ao olhar para a sua rotina, talvez você perceba que boa parte do seu cansaço não vem apenas do que é pesado, mas do excesso do que é desnecessário. São muitas conversas, muitos compromissos, muitas promessas, muitos projetos começados e poucos concluídos. Você diz sim para quase tudo, por medo de decepcionar, por medo de perder uma oportunidade, por não querer parecer egoísta. E aos poucos,
a sua vida vai se enchendo de coisas que não têm a ver com o seu propósito real. A mente fica dispersa, o coração fica dividido, o corpo fica esgotado. A dispersão moderna, como a tentativa de fazer tudo ao mesmo tempo, multitarefa, é um ladrão de prosperidade. A excelência exige exclusividade. A ilusão de que fazer muitas coisas ao mesmo tempo é sinal de produtividade rouba de você o poder da concentração profunda. A prosperidade, em qualquer área, floresce onde há foco. Quando você tenta abraçar tudo, acaba não segurando nada com firmeza. A poda necessária, a analogia bíblica da videira, Evangelho de João, capítulo 15. Para dar mais fruto, é preciso ser podado. Prosperar envolve cortar atividades, relações e hábitos que não dão retorno. Em um antigo ensinamento, a vida é comparada a uma videira. O agricultor cuida dos ramos e, para que a planta produza mais fruto, ele não acrescenta galhos ao acaso. Ele poda, corta o que está seco, o que suga energia e não produz, o que apenas ocupa espaço. Essa imagem é profundamente atual. Às vezes, para prosperar, não falta algo na sua vida. Sobra distração, sobra obrigação sem sentido, sobra ligação que só drena, sobra trabalho que não faz mais sentido, sobra apego a coisas que já cumpriram seu papel. Podar dói, porque você se acostumou com aqueles ramos, mesmo que não dessem fruto. Mas, sem essa coragem, a seiva da sua vida continua se perdendo em direções que não levam a lugar nenhum. Prosperar não é ter mais coisas, é direcionar melhor a energia. Essencialismo prático. A disciplina de dizer não para o bom, a fim de guardar espaço para o ótimo. Muitas vezes, o verdadeiro inimigo do seu melhor não é o que é claramente ruim, mas o que é apenas bom. Convites razoáveis, projetos interessantes, pessoas queridas, mas que não estão alinhadas com o que, no fundo, você sabe que é sua principal missão neste momento. O essencialismo é a arte de escolher com coragem. Ele ensina que você não pode abraçar tudo o que é bom se quiser viver aquilo que é essencial. Isso significa aprender a dizer não para algumas propostas que até poderiam trazer algum ganho, para proteger espaço, tempo e energia para aquilo que realmente tem poder de multiplicação na sua vida. Cada sim precisa ser honrado com presença, com entrega verdadeira. E isso só é possível quando você reduz o número de compromissos que assume por impulso ou por medo de desagradar. O custo de oportunidade. Cada sim automático que você diz para os outros é um não que você diz para o seu propósito principal. Todo recurso que você possui, seja tempo, energia, atenção ou dinheiro, é limitado. Quando você direciona esses recursos para algo, está automaticamente deixando de oferecê-los a outra coisa. Esse é o custo de oportunidade. Quando você diz sim a uma tarefa que não acrescenta nada ao seu propósito, você está dizendo não, mesmo que sem perceber, a algo que poderia fazer florescer sua vocação, sua saúde, seus relacionamentos mais importantes. Quando diz sim para agradar alguém, mas viola um limite interno, está dizendo não ao seu autorrespeito. A prosperidade se constrói quando você se torna consciente desse custo e começa a escolher com mais consciência. Em vez de sair aceitando tudo, você passa a se perguntar: se eu digo sim a isso, a que estou dizendo não? Essa pergunta simples pode mudar a arquitetura da sua vida. Talvez, ao ouvir tudo isso, você sinta o peso de tanto sim que disse ao longo da vida, às vezes por medo, às vezes por carência, às vezes por hábito. Não use essa percepção para se culpar, use para despertar. A partir de agora, cada não honesto que você disser em respeito ao seu tempo, à sua saúde emocional e ao seu propósito, será um gesto de amor por si mesmo e de compromisso com a prosperidade verdadeira. Se sentir no coração, você pode escrever nos comentários uma frase que simbolize essa escolha. Algo como: eu escolho dizer não ao excesso para dizer sim ao meu propósito. Ler as experiências e declarações de outras pessoas pode te lembrar que muita gente está aprendendo, como você, a colocar foco onde realmente importa. E se desejar seguir recebendo reflexões
que te ajudem a podar com sabedoria e a multiplicar com consciência, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para que essa jornada de foco, paz e prosperidade acompanhe seus dias. Ao observar a sua própria história com o trabalho, talvez você perceba quantas vezes ele foi associado a peso, cansaço, obrigação e até castigo. Expressões como "a vida é isso mesmo", "só trabalhar e pagar conta" ou "eu nasci para sofrer" vão se instalando no fundo da mente, quase como uma crença silenciosa. Acordar cedo, enfrentar trânsito, aturar pessoas difíceis, cumprir tarefas que nem sempre fazem sentido. Tudo isso vai alimentando a sensação de que trabalhar é apenas sobreviver. Com o tempo, a alma começa a se desligar. Você passa a viver no modo automático, contando horas para o fim do expediente, contando dias para o fim de semana, contando anos para a aposentadoria. E assim, uma grande parte da sua existência, o tempo em que você está produzindo, criando, servindo, acaba sendo vista como um período de exaustão a ser suportado, não como um espaço sagrado em que sua alma também pode florescer. A visão distorcida do Éden. O erro comum de achar que o trabalho é um castigo. O trabalho existia antes da queda. O castigo foi a fadiga, não a atividade. O trabalho é a forma humana de co-criar com Deus. Em muitos discursos, foi se espalhando a ideia de que o trabalho é um tipo de punição, uma sentença por algo que deu errado na origem da humanidade. Porém, quando olhamos com mais atenção para os relatos antigos, percebemos que, mesmo no Éden, antes de qualquer queda, já havia trabalho. O ser humano era chamado para cultivar, cuidar, desenvolver a criação. Isso significa que trabalhar em sua essência não é castigo, é vocação. O que veio como consequência da desconexão interior não foi o trabalho em si, mas o suor excessivo, a fadiga, o peso de lutar contra espinhos e pedras. Quando você acredita que trabalhar é uma maldição, você se desconecta da dignidade profunda desse ato. O trabalho é o modo humano de co-criar com o divino, de transformar matéria, ideias e relações em algo que não existia antes. Mesmo que hoje você esteja em um trabalho que não ama, recuperar esse olhar pode acender uma faísca de sentido onde antes havia apenas tédio. Flow e propósito. O conceito de Mihaly Csikszentmihalyi sobre o estado de fluxo. A prosperidade emocional acontece quando o desafio do trabalho encontra a competência da habilidade. Um pesquisador chamado Mihaly Csikszentmihalyi estudou por anos pessoas que relatavam momentos de profunda presença, satisfação e envolvimento em suas atividades, e chamou esse estado de fluxo. Ele percebeu que esse estado acontece quando aquilo que você faz exige de você um nível de desafio compatível com suas habilidades. Nem tão fácil que gere tédio, nem tão difícil que gere desespero. Nessa faixa, você perde a noção do tempo, a mente fica focada, o corpo trabalha em harmonia, a atividade em si se torna recompensadora. Prosperidade emocional. Nesse contexto, não é apenas ganhar bem, é viver mais tempo nesse encontro entre desafio e competência. Quando o trabalho se aproxima do seu propósito, quando ele expressa seus talentos, valores e convicções, o fluxo se torna mais frequente. Você não trabalha apenas por dinheiro, você trabalha porque aquilo que faz conversa com quem você é. Mesmo que o cenário ainda não seja o ideal, você pode começar a buscar pequenos ajustes, tarefas que se aproximem mais das suas habilidades, formas de servir que elevem a qualidade do que você faz, até que, com o tempo, o seu caminho profissional vá se alinhando ao seu chamado interior. Servir para reinar. A máxima de que o dinheiro é apenas um certificado de agradecimento da sociedade pelo serviço que você prestou. Foque em servir melhor e o dinheiro virá. Quando olhamos para o fluxo econômico com sinceridade, percebemos que, em essência, o dinheiro que você recebe é um tipo de certificado de agradecimento da sociedade por algo que você entregou. Quanto mais valioso o serviço, quanto mais útil, honesto e bem feito, maior tende a ser esse reconhecimento. Isso não significa que o mundo seja justo em todos mas aponta para uma direção.
A chave não está em exigir mais sem mudar o que você entrega, está em aumentar a qualidade, a profundidade e o alcance do seu serviço. Servir para reinar é compreender que prosperidade não é dominar pessoas, é dominar a si mesmo a ponto de se colocar a serviço com excelência. Quando você passa a perguntar como posso servir melhor aqui, em vez de apenas quanto eu ganho com isso, algo se reorganiza por dentro. Seu trabalho deixa de ser apenas um meio de sobrevivência e passa a ser um canal de contribuição. E, em médio e longo prazo, é comum que o dinheiro comece a responder a essa mudança de postura, porque pessoas que servem com qualidade se tornam necessárias, lembradas, procuradas. Mudança de perspectiva. Pare de perguntar o que eu ganho com isso e comece a perguntar como posso ser mais útil aqui. No dia a dia, a transformação começa com uma pergunta diferente. Em vez de viver medindo tudo no eixo do ganho imediato, você pode começar a treinar a mente para medir também pelo eixo da utilidade e do sentido. Em qualquer tarefa, mesmo nas mais simples, você pode se perguntar: como posso fazer isso de um jeito mais inteiro, mais consciente, mais alinhado com quem eu quero ser? Como posso ser mais útil aqui? Pode ser no atendimento a uma pessoa, na forma como organiza um ambiente, na maneira como entrega um relatório, na escuta que oferece a um colega. Quando o foco passa a ser útil, e não apenas se livrar da obrigação, o trabalho ganha outra cor. Você deixa de ser vítima da rotina e passa a ser autor do modo como se coloca nela. Esse movimento não depende do chefe, do governo, da empresa. Começa em você. E com o tempo ele cria um rastro. Pessoas percebem, portas se abrem, o universo parecer a favor de quem trabalha com propósito. Se sentir no coração. Você pode registrar nos comentários uma frase que simbolize essa nova visão, como: eu escolho transformar meu trabalho em expressão do meu propósito. Ler o que outros também estão ressignificando pode te inspirar a continuar. E, se desejar caminhar ainda mais fundo nessa jornada de unir trabalho, alma e prosperidade, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para que cada dia de esforço seja também um dia de construção de sentido. Ao olhar para o ritmo em que o mundo funciona hoje, talvez você perceba como tudo parece exigir urgência. A mensagem é sempre a mesma: resultado rápido, mudança imediata, transformação em poucos dias. As redes sociais exibem conquistas prontas, mas quase nunca mostram o tempo de preparo. Os anos de tentativa, as noites em claro, as sementes lançadas em silêncio. Diante dessa comparação constante, é natural que você comece a acreditar que está atrasado, que algo em você não funciona, que se as coisas não acontecem logo, então nunca acontecerão. A ilusão do imediatismo. Como a cultura digital destruiu nossa capacidade de esperar o tempo de maturação das coisas, gerando desistências prematuras. Quando você é bombardeado o tempo todo com histórias editadas de sucesso, sua mente perde a referência real do tempo necessário para construir qualquer coisa sólida. E assim, projetos que poderiam florescer se fossem regados por alguns anos são abandonados em alguns meses. Relacionamentos que precisavam de diálogo são descartados. Carreiras que pediam aprendizado são trocadas por atalhos vazios. O imediatismo é uma forma de impaciência que rouba de você o direito de amadurecer. A lei da semeadura. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se pode zombar da natureza. Planta-se, espera-se, colhe-se. Tentar pular a etapa da espera é abortar o processo. Em um antigo texto está escrito: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Por trás dessa frase, há uma lei espiritual e também natural. Você não planta hoje e colhe amanhã uma árvore frondosa. Primeiro vem a semente, depois a terra, depois o cuidado, depois o tempo, e só então o fruto. A vida não é diferente. Quando você tenta zombar dessa ordem, exigindo colheita sem ter plantado de verdade, ou querendo fruto maduro sem respeitar as estações, você entra em conflito com a realidade. A consequência disso é frustração, sensação de fracasso
e muitas vezes uma mágoa silenciosa com a própria vida. A lei da semeadura nos lembra que aquilo que você planta com constância, em pensamento, emoção e ação, mais cedo ou mais tarde, devolve algo. E que a etapa da espera não é um erro no processo, é parte essencial dele. É nessa fase que as raízes se aprofundam, que o caráter se forma, que a fé é lapidada. Juros compostos da vida. A ideia de Napoleão Hill e Warren Buffett de que o conhecimento, os relacionamentos e o dinheiro crescem exponencialmente, mas apenas para quem suporta o tédio do início. Pensadores como Napoleão Hill e investidores como Warren Buffett apontam algo que também dialoga com essa sabedoria. Boa parte da prosperidade funciona como juros compostos. No começo, o crescimento parece pequeno, quase ridículo. Você estuda e quase não vê diferença. Economiza um pouco e o saldo mal se move. Cuida de um relacionamento e nem sempre colhe reconhecimento imediato. Mas, com o passar dos anos, aquilo que foi sendo cultivado com disciplina começa a crescer de forma acelerada. O conhecimento acumulado se soma e, de repente, você enxerga soluções com facilidade. O dinheiro investido, mesmo que em pequenas quantias, ganha corpo. As relações cuidadas com respeito e presença se tornam fontes de apoio, indicações, parcerias. Só que essa curva generosa só aparece para quem aguenta o tédio do início, a fase em que parece que nada está acontecendo. Quem vive pulando de uma coisa para outra, em busca da sensação constante de novidade, dificilmente experimenta o poder dos juros compostos da vida. O teste da persistência. A diferença entre teimosia, fazer a mesma coisa errada, e persistência, ajustar a rota sem perder o destino. Nesse caminho é importante distinguir duas atitudes que muitas vezes se confundem. Teimosia é insistir na mesma estratégia que já se provou ineficaz, recusando-se a aprender, repetindo os mesmos erros e esperando resultados diferentes. Persistência é diferente. Persistência é manter o propósito vivo, mesmo quando os resultados demoram, mas estando disposto a ajustar a rota, a aprender com os feedbacks, a mudar de método sem abandonar o sonho. A paciência ativa não é passividade. Ela observa, corrige, tenta de novo, mas não desiste ao primeiro obstáculo. Em vez de dizer nada dá certo para mim, ela pergunta o que posso aprender com isso, o que posso fazer diferente. Assim como um agricultor não arranca a semente da terra todos os dias para ver se está crescendo, você é chamado a confiar um pouco mais nos processos que iniciou com sinceridade, enquanto continua melhorando sua forma de agir. Persistir com inteligência é prova de maturidade emocional e espiritual. Se ao ouvir essas palavras, você lembra de projetos, sonhos ou caminhos que abandonou cedo demais, não use isso para se condenar. Use como convite. Pode ser que alguns deles realmente não façam mais sentido para quem você é hoje, e tudo bem. Mas pode ser também que outros ainda chamem o seu nome, pedindo apenas uma nova postura, mais paciente, mais consistente, menos ansiosa. A paciência ativa e o respeito ao tempo de colheita não tornam você lento, tornam você profundo. Se sentir no coração, você pode registrar nos comentários uma frase que traduza essa decisão, como: eu escolho honrar o tempo da minha semeadura e não desistir de mim. Ler as partilhas de outras pessoas pode renovar sua coragem, lembrando que há muitos caminhando como você, entre a semente e o fruto. E se desejar continuar nutrindo essa mentalidade de longo prazo, de constância e sabedoria, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para que dia após dia você seja lembrado de que a verdadeira prosperidade respeita o ritmo da vida. Ao observar a sua relação com o dinheiro e com as oportunidades, talvez você perceba que muitas das decisões de que mais se arrepende não foram tomadas por falta de informação, mas por falta de calma. Houve compras impulsivas feitas em momentos de ansiedade. Houve desistências tomadas em dias de desânimo profundo. Houve discussões que romperam pontes importantes porque a emoção falou mais alto do que a lucidez. Em outros momentos, você pode ter percebido que sabia exatamente o que seria mais sábio fazer,
mas não conseguiu fazer, como se existisse uma força interna te puxando para escolhas que lá no fundo já mostravam que não trariam paz. É neste ponto que a inteligência emocional entra como pilar da prosperidade. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz: Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A falta de autogoverno é o buraco no bolso por onde a prosperidade escapa. Não adianta aumentar o fluxo de entrada, se internamente você continua descontrolado. Porque tudo o que entra acaba vazando pelos comportamentos que você não consegue administrar. Gastos emocionais, como a ansiedade, a tristeza e a necessidade de aprovação, impulsionam o consumismo compensatório. Você provavelmente já viveu aquele momento em que, depois de um dia difícil, triste ou estressante, decidiu se dar um presente. Pode ter sido uma roupa, um pedido de comida, um objeto que você nem precisava tanto assim. A compra serviu como um alívio rápido, um afago na alma cansada. Este movimento é humano, mas quando se torna padrão, vira um tipo de armadilha. Chamamos isso de gasto emocional. Em vez de lidar com a raiz da emoção, a pessoa tenta silenciá-la com o consumo. Ansiedade vira pacote de coisas desnecessárias no carrinho. Solidão vira despesas em busca de companhia vazia. Necessidade de aprovação vira gasto para manter uma imagem que agrade aos outros. Com o tempo, o dinheiro some, a culpa aparece, a emoção inicial continua lá e um ciclo de frustração se instala. A prosperidade não é apenas ganhar mais, é também aprender a perceber quando o seu cartão, o seu tempo ou a sua energia estão sendo usados como anestesia para feridas que precisam de outro tipo de cuidado. O intervalo de poder. A técnica de criar um espaço de tempo entre o estímulo, vontade de comprar ou desistir, e a resposta, ação. É nesse intervalo que reside a liberdade financeira. Entre o impulso e a ação, existe um pequeno espaço, muitas vezes ignorado. Nele está escondida a sua liberdade. Um desejo surge: comprar algo, responder uma mensagem agressiva, largar um projeto, aceitar uma proposta que não ressoa com seus valores. Se você reage imediatamente, movido pela emoção do momento, quem governa sua vida são os impulsos, não a sua consciência. Mas, se você aprende a criar um intervalo, mesmo que de poucos minutos, respira fundo, observa o que está sentindo, faz uma pergunta simples: eu realmente preciso disso? Eu vou me orgulhar dessa decisão daqui a uma semana? Algo muda. Esse pequeno espaço é o que Viktor Frankl chamou de lugar onde reside o nosso poder de escolher. A inteligência emocional aplicada à prosperidade é a arte de ampliar esse intervalo. Quanto maior ele se torna, maior é a sua capacidade de tomar decisões financeiras que servem ao seu futuro, e não apenas ao alívio do seu momento presente. Autoconhecimento financeiro. Identificar quais emoções específicas gatilham seus piores comportamentos financeiros. Cada pessoa tem um ponto sensível diferente. Em alguns, é a sensação de rejeição que dispara o desejo de gastar para se sentir valioso. Em outros, é o medo de não ser suficiente que os leva a aceitar trabalhos mal pagos ou permanecer em ambientes abusivos. Há quem, por ter vivido na escassez, não consiga gastar nem com o que é necessário, acumulando por pânico, e há quem, por carência afetiva, distribua o que tem sem nenhum limite, tentando comprar amor e aceitação. Autoconhecimento financeiro é olhar com honestidade para a sua história e perguntar: em quais momentos eu perco o controle? Que emoções aparecem quando eu gasto demais? Quando eu travo? Quando eu fujo de olhar minhas contas? Quais crenças, vindas da infância, da família, da cultura, ainda comandam minhas escolhas sem que eu perceba? Esse mergulho pode ser desconfortável, mas é libertador, porque uma vez que você identifica o gatilho, pode começar a construir uma nova resposta. Em vez de comprar para aliviar a solidão, você pode buscar conexão verdadeira. Em vez de trabalhar sem descanso por medo de ser descartado, pode aprender a pôr limites e valorizar suas competências.
Dominar a si mesmo para dominar recursos é um caminho de paciência, mas também de grande dignidade. Quando você começa a perceber que suas emoções não são inimigas e sim sinais, tudo se reorganiza. Em vez de permitir que a raiva, a tristeza ou a ansiedade dirijam a sua vida financeira, você as acolhe, ouve o que tem a dizer, mas escolhe agir a partir de um lugar mais calmo dentro de si. A prosperidade gosta de morar em corações que não explodem a cada contratempo, que não se vendem a qualquer promessa por medo de perder a chance, que não se afogam em culpa depois de cada deslize, mas aprendem, levantam e seguem. Se sentir que este capítulo tocou algo em sua história, você pode escrever nos comentários uma frase que reafirme esse compromisso com o autogoverno. Algo como: eu escolho governar minhas emoções para governar melhor meus recursos. Ler as experiências de outras pessoas pode te lembrar que muitos estão enfrentando os mesmos desafios internos. E se desejar seguir recebendo reflexões que unam inteligência emocional, sabedoria antiga e prosperidade consciente, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para que esse processo de fortalecimento interior seja nutrido dia após dia. Em algum momento, talvez em silêncio, você já tenha sentido um aperto estranho ao ver alguém conquistar aquilo que você deseja. Uma promoção, um relacionamento, um bem material, uma visibilidade que você ainda não tem. Por fora, um sorriso educado. Por dentro, uma mistura de tristeza, comparação e pergunta: por que com ele e não comigo? Esse movimento é mais humano do que se imagina. Mas, se não for olhado de frente, pode se transformar em um veneno que corrói devagar. O veneno silencioso. A inveja não é apenas querer o que o outro tem, é entristecer-se com o sucesso alheio. Isso envia ao cérebro a mensagem de que o sucesso é algo limitado e externo. Quando você se sente mal porque o outro prosperou, a sua mente passa a associar sucesso a algo injusto, distante, quase inimigo. É como se dissesse para si mesmo: quando o outro vence, eu perco. Essa lógica de soma zero cria uma visão de mundo onde não há espaço para todos, e isso bloqueia profundamente a sua capacidade de construir a própria prosperidade, porque em algum nível você passa a rejeitar aquilo que diz querer. Caim e Abel. A primeira tragédia humana foi motivada pela comparação de prosperidade. A comparação mata a criatividade e a gratidão. Nos relatos antigos, a primeira grande tragédia entre irmãos não aconteceu por falta de recursos materiais, mas por causa da comparação. Caim e Abel apresentaram suas ofertas, e diante da forma como cada uma foi recebida, Caim deixou o ressentimento crescer em lugar da reflexão. Em vez de perguntar o que posso aprender, ele escolheu se ferir pelo que o outro representava. A comparação não levou à melhora, levou à destruição. É assim também hoje. Quando você olha demais para a vida do outro, para a forma como ele ganhou, para a velocidade com que conquistou, em vez de se inspirar, começa a se corroer. A comparação contínua mata a criatividade, porque você deixa de olhar para o que pode fazer com o que tem e passa a gastar energia tentando viver a história que não é sua. Ela também sufoca a gratidão, pois o foco sai do que você já tem e vai para tudo aquilo que o outro aparenta possuir. Nesse terreno, a prosperidade interna não cria raiz. Admiração versus inveja. Transformar a inveja em admiração é o segredo para aprender com quem já chegou lá. O que você admira, você atrai. O que você inveja, você repele. Existe, porém, uma chave de transformação nesse campo. O mesmo movimento interno que hoje aparece como inveja pode ser educado para se tornar admiração. A diferença é sutil, mas poderosa. A inveja olha para o que o outro tem e pensa: não é justo, eu queria no lugar dele. A admiração olha para o mesmo cenário e diz: é possível, que interessante, o que posso aprender com isso. Quando você escolhe admirar, em vez de atacar em silêncio, sua mente se abre para aprender caminhos, estratégias, estados internos. Aquilo que você admira genuinamente se torna um mapa, uma referência de possibilidade. Em termos espirituais, o que você abençoa se aproxima.
O que você amaldiçoa se afasta. Ao invejar, você alimenta raiva contra a própria ideia de prosperidade, como se ela fosse algo que machuca. Ao admirar, você autoriza a si mesmo a chegar lá também à sua maneira, no seu tempo, sem precisar tomar o lugar de ninguém. Exercício de cura. Abençoar intencionalmente, em pensamento ou palavras, as pessoas que têm o que você deseja ter. Isso reprograma a mente para aceitar a abundância. Uma prática simples, mas profundamente transformadora, é começar a abençoar conscientemente aqueles que já possuem aquilo que você ainda deseja. Pode ser em silêncio, pode ser em uma oração, pode ser em uma frase que você repete para si mesmo. Que essa pessoa seja ainda mais iluminada no uso do que recebeu, que ela faça o bem com essa prosperidade, que eu possa aprender com o caminho dela. No começo, essa prática pode parecer artificial porque vai contra antigos hábitos de comparação. Mas, com o tempo, ela começa a reprogramar sua mente. Em vez de associar o sucesso alheio à sua dor, você passa a associá-lo à possibilidade. Abençoar o outro é uma forma de dizer ao seu próprio coração: existe abundância suficiente. O fato de alguém ter não significa que eu não terei. O universo não trabalha com escassez afetiva ou financeira absoluta. Esse gesto silencioso limpa o campo interno, dissolvendo pouco a pouco o bloqueio que a inveja cria. Quando você começa a olhar para a inveja não como um pecado vergonhoso a ser escondido, mas como um sinal de um desejo ainda não realizado e mal administrado, algo amolece por dentro. Em vez de se condenar, você passa a se perguntar: o que exatamente eu desejo quando sinto isso? O que essa situação revela sobre o que a minha alma está pedindo? E a partir daí, pode começar a caminhar na direção do seu próprio caminho de prosperidade, sem carregar o peso de se comparar o tempo todo. Se sentir no coração, você pode escrever nos comentários uma frase que represente essa escolha de cura, como: eu abençoo a prosperidade dos outros e abro espaço para a minha. Ler o que outras pessoas estão transformando dentro de si pode te lembrar que esse processo é coletivo, não solitário. E se desejar continuar recebendo reflexões que ajudem a purificar seu campo emocional para que a prosperidade encontre morada em você, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para que dia após dia você seja lembrado de que não precisa competir para florescer. Ao olhar para o seu ritmo de vida, talvez você perceba que, há muito tempo, não sabe o que é realmente descansar por dentro. Mesmo quando o corpo se deita, a mente continua em pé, pensando no que falta fazer, no que pode dar errado, no que você ainda não conquistou. A cultura ao seu redor te convence de que parar é fraqueza, de que só vence quem está disponível o tempo todo, produzindo o tempo todo, respondendo o tempo todo. O vício em produtividade. A crença errônea de que trabalhar o tempo inteiro gera mais resultado. A exaustão leva a decisões pobres que custam caro. O que parece dedicação extrema, muitas vezes, é apenas medo disfarçado. Medo de não ser suficiente, de ser esquecido, de ficar para trás. Só que o corpo e a alma têm limites. E quando esses limites são ignorados, a produtividade que você tenta proteger começa a se deteriorar. O raciocínio fica lento, os erros aumentam, o humor se torna instável, os relacionamentos se desgastam. O preço de nunca parar é sempre mais alto do que parece no início. O princípio do descanso. O mandamento do descanso não é uma sugestão, é uma estratégia de manutenção da máquina humana. Deus descansou não por cansaço, mas para contemplar. Nos textos antigos, o descanso aparece não apenas como um direito, mas como um princípio espiritual e prático. O Criador que não se cansa, descansa no sétimo dia, não porque precise recuperar forças, mas para estabelecer um ritmo, um modelo. A mensagem é clara: existe um tempo de fazer e um tempo de simplesmente ser. O Shabat, o dia separado para cessar, é uma lembrança de que você não é uma máquina de produção. É uma forma de dizer ao corpo, à mente e à alma: você não existe só para gerar resultados. Você existe para contemplar, agradecer, sentir, estar. Quando o descanso é visto apenas como perda de tempo, você está vivendo contra uma lei profunda da própria criação.
Respeitar esse princípio não é preguiça, é sabedoria de manutenção. Clareza no silêncio. As grandes ideias de prosperidade raramente surgem no barulho da rotina, mas nos momentos de pausa e ócio criativo. Quando você está o tempo todo imerso em tarefas, notificações, conversas e urgências, a sua mente funciona apenas no modo reativo. Apaga incêndios, responde demandas, cumpre prazos, mas raramente consegue enxergar o quadro maior. As intuições mais profundas, os insights que mudam o rumo da sua vida financeira e emocional, quase sempre nascem em momentos de silêncio, em uma caminhada sem celular, em um banho demorado, em um tempo de contemplação voluntária. O cérebro precisa de espaço vazio para conectar ideias, reorganizar informações, criar soluções originais. O ócio criativo não é vagabundagem. É terreno fértil onde a sabedoria pode falar mais alto que o ruído. Se você nunca para, nunca ouve. Se nunca ouve, acaba repetindo os mesmos ciclos, apenas correndo mais rápido no mesmo lugar. Ritmo sustentável. A prosperidade verdadeira é uma maratona, não uma corrida curta. Quem não descansa, quebra antes da linha de chegada. A vida financeira, profissional e espiritual não é uma disputa de quem chega primeiro em uma meta inventada. É um percurso longo, cheio de fases, curvas, pausas necessárias. Quem tenta correr tudo como se fosse uma prova de poucas voltas, acaba se machucando. O corpo pede socorro, a mente entra em colapso, a fé se esgota. Prosperidade que se mantém precisa de ritmo. Há períodos de esforço intenso, mas também deve haver períodos de redução de marcha, de revisão, de cuidado. O descanso não atrasa sua jornada. Ele garante que você consiga continuar caminhando. Ignorar isso é como dirigir um carro potente, sem nunca parar para revisão nem abastecimento. Por mais forte que pareça, uma hora ele para, e quando para, geralmente é em um lugar bem inconveniente. Saber parar é, no fundo, um ato de confiança. Confiança de que o mundo não vai desmoronar, porque você se deu algumas horas de silêncio. Confiança de que o seu valor não está apenas no que você produz. Confiança de que, ao honrar seus limites, você está honrando também aquele que te criou com corpo, alma e espírito, e não apenas com mãos para trabalhar. Se sentir que este capítulo fez sentido para a sua história, você pode escrever nos comentários uma frase que marque esse compromisso com um novo ritmo, algo como: eu escolho respeitar meu descanso como parte da minha prosperidade. Ao ler o que outros compartilham, talvez você perceba que muitas pessoas também estão reaprendendo a parar. E se desejar continuar recebendo reflexões que te ajudem a construir uma vida próspera, sem se perder de si mesmo, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para que dia após dia você seja lembrado de que a verdadeira abundância inclui paz, silêncio e respiração profunda. Em algum momento da vida, especialmente quando você se vê cansado de correr atrás de contas e metas, surge uma pergunta silenciosa. No fim, o que realmente vai ter valido a pena? Não aquilo que você postou, exibiu ou acumulou, mas o que de fato permaneceu depois que as luzes se apagaram e o barulho diminuiu. O homem rico e Lázaro, a perspectiva da eternidade. A prosperidade que termina na morte é uma prosperidade falida. Em um relato antigo, um homem muito rico vive em conforto, enquanto um homem pobre chamado Lázaro sofre à sua porta. Depois da morte, a narrativa se inverte. O rico, que só viveu para si sem enxergar o outro, se vê em tormento enquanto Lázaro é consolado. Mais do que descrever geografia espiritual, esse texto nos confronta com uma verdade profunda. Prosperidade que termina no túmulo é fracasso. Se tudo o que você constrói morre quando você morre, se nada do que você viveu se transforma em consolo, exemplo, semente para outros, algo essencial se perdeu no caminho. Legado de sabedoria. Provérbios capítulo 13, versículo 22. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Isso inclui valores, educação e exemplo, não apenas imóveis. Quando o texto diz que o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, ele não está falando apenas de dinheiro,
ainda que isso também possa fazer parte. Está falando de algo mais profundo, princípios que atravessam gerações, histórias que orientam, escolhas que se tornam referência. Uma herança de sabedoria pode ser um modo de tratar as pessoas, uma ética de trabalho, uma forma de lidar com conflitos, um respeito pela própria palavra. Pode ser o hábito de estudar, a coragem de recomeçar, a disposição de perdoar. Quando você pensa apenas em deixar bens, ignora que, sem valores, esses bens podem se transformar em fonte de conflito, disputa e destruição. Mas quando você se preocupa em deixar também caráter, instrução, afeto e direção, mesmo que os recursos materiais sejam limitados, você está entregando algo que ninguém poderá tirar. Impacto social. A pergunta final da prosperidade: o mundo ficou melhor porque eu enriqueci? Se a resposta for não, você foi apenas um acumulador, não um próspero. Em algum ponto da jornada, é saudável encarar essa pergunta com honestidade. Se eu alcançar tudo o que desejo em termos de dinheiro e conforto, o que isso muda além das paredes da minha casa? O mundo ao meu redor fica um pouco melhor, ou apenas fica sabendo que eu venci? A diferença entre um acumulador e um próspero está aqui. O acumulador mede sua vida pelo tamanho do que tem. O próspero mede sua vida também pelo alcance do que transborda. Impacto social não é necessariamente criar grandes instituições ou obras gigantescas. Às vezes, é mudar para melhor a realidade de poucas pessoas, mas de forma profunda. É ser presença que cura, é abrir uma porta de oportunidade, é ensinar o que você aprendeu. É usar sua influência para proteger e não para oprimir. Se a sua prosperidade não toca ninguém além de você, ela se torna um quarto fechado, onde o ar, uma hora, começa a faltar. A verdadeira posse. Você só possui verdadeiramente aquilo que pode dar. Se você não consegue se desfazer de algo para ajudar alguém, aquilo possui você. Há um teste silencioso sobre o que realmente é seu, aquilo que você não consegue largar, mesmo quando sabe que poderia abençoar alguém com aquilo. Não é algo que você possui, é algo que te possui. Pode ser dinheiro, pode ser um objeto, pode ser um cargo, pode ser uma imagem social. Apegos rígidos revelam medos profundos. Quando você aprende a abrir a mão, não por imprudência, mas por generosidade consciente, descobre que nada do que é essencial se perde. Ao contrário, a alma se torna mais leve. A verdadeira posse não está na quantidade, mas na liberdade. Quem está aprisionado ao que tem vive em constante pavor de perder. Quem sabe que pode dar vive em constante sensação de abundância, porque percebe que sua fonte não está apenas nas coisas, mas em quem ele se torna ao longo da jornada. Pensar na herança que você deixa não é um convite para a morbidez, mas para a lucidez. É olhar para o tempo presente com olhos de futuro, perguntando se as escolhas de hoje estão construindo algo que faça sentido quando você olhar para trás, lá na frente. Se sentir no coração, você pode escrever nos comentários uma frase que resuma esse desejo de deixar marcas boas no mundo, algo como: eu escolho construir uma herança de sabedoria, amor e propósito. Ao ler o que outros compartilham, talvez você perceba que muitas pessoas também estão cansadas de uma vida centrada apenas em si mesmas e desejam algo mais profundo. E se quiser continuar caminhando com conteúdos que te ajudem a alinhar riqueza, legado e espírito, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para que dia após dia você seja lembrado de que sua vida é maior do que a soma dos seus bens. Em algum ponto do caminho, especialmente depois de tantas lutas, dívidas, frustrações e tentativas, pode nascer em você um cansaço profundo de viver sempre em função da necessidade. É como se tudo girasse em torno do que está faltando. Falta dinheiro, falta tempo, falta reconhecimento, falta descanso. A mente se acostuma a operar no modo emergência, como se a vida fosse apenas uma longa tentativa de tapar buracos. Nesse estado, até quando algo bom acontece, a alegria dura pouco, porque logo surge o próximo medo, a próxima exigência, a próxima comparação. A promessa cumprida, voltando ao título.
Quando você busca o propósito, o reino, a ansiedade pela sobrevivência, desaparece porque você entende seu valor intrínseco. A sabedoria antiga nos lembra de uma ordem diferente. Busque primeiro o reino, isto é, o propósito, o alinhamento com valores maiores, e as demais coisas encontrarão o seu lugar. Quando o centro da sua vida deixa de ser a busca desesperada pela sobrevivência e passa a ser a busca sincera por viver de acordo com aquilo que é verdadeiro, justo, íntegro e significativo, a necessidade começa a perder o poder de te governar. Você ainda precisa de recursos, mas não é mais escravo deles. Você passa a se perceber como alguém que tem valor antes de qualquer saldo, e essa consciência silencia muitos medos antigos. Autossuficiência estoica. Atingir o ponto onde a felicidade não depende de fatores externos. Você prefere a riqueza, mas não precisa dela para ser pleno. Os filósofos estoicos falavam de um estado de liberdade interior, em que a pessoa, embora preferisse ter saúde, recursos e bons relacionamentos, não colocava sua felicidade como refém dessas coisas. Eles ensinavam que o que está sob o seu controle real é o seu caráter, suas escolhas, sua resposta aos acontecimentos. A riqueza, para eles, podia ser uma aliada, mas jamais o fundamento da vida. Quando você começa a caminhar nessa direção, algo importante acontece. A riqueza material deixa de ser condição para a sua paz e passa a ser apenas um complemento. Você pode trabalhar por ela, planejar, investir, desejar uma vida confortável, mas, se tudo isso faltar ou mudar, o seu centro não desaba. Essa autossuficiência não é arrogância, é maturidade espiritual. Você se torna alguém que escolhe a riqueza, não alguém que implora por ela, como se fosse o único ar disponível para respirar. A provisão inesperada. Histórias e relatos de como recursos aparecem de fontes inesperadas quando paramos de tentar forçar as portas e começamos a focar na excelência do que fazemos. Talvez você já tenha vivido momentos em que, justamente quando parecia que tudo estava no limite, surgiu ajuda de um lugar que você não imaginava. Uma oportunidade de trabalho que veio por indicação silenciosa. Uma pessoa que decidiu te apoiar. Um cliente que apareceu sem que você tivesse feito grandes movimentos. Uma solução criativa que trouxe economia ou lucro. Isso não significa viver de sorte, nem cruzar os braços esperando milagres, mas mostra algo importante. Quando você sai do modo desespero e entra no modo excelência, fazendo com profundidade o que está ao seu alcance hoje, portas começam a se mover. Muitas vezes, enquanto você tenta forçar uma porta específica por medo, não consegue enxergar as janelas que estão se abrindo ao redor. Quando a mente se acalma, quando a intenção se purifica, quando o foco se volta para servir, aprender e se alinhar, a vida responde de maneiras menos ruidosas, porém mais consistentes. A provisão inesperada gosta de visitar quem, em silêncio, faz o que é certo, ainda que ninguém esteja aplaudindo. A definição final: prosperidade é ter tudo o que você precisa, no momento em que precisa, para cumprir o propósito para o qual foi criado. Nada a mais, peso, nada a menos, falta. Dentro dessa jornada, chegamos a uma definição de prosperidade que não cabe apenas em números. Prosperar é ter o suficiente, material e emocionalmente, para cumprir o chamado que é seu. O que passa muito além disso vira peso, excesso que distrai, que alimenta a vaidade, que ocupa espaço sem propósito. O que fica muito aquém disso gera sofrimento desnecessário, limitações que esmagam, escassez que paralisa. A dança entre falta e excesso pede discernimento. Quando você se alinha com o propósito, começa a perceber que algumas coisas que chamava de necessidade eram, na verdade, desejos inflados pelo olhar alheio. E percebe também que algumas coisas que desprezava como pouco já eram um convite para começar. Prosperidade, nesse sentido, é sinônimo de coerência. Recursos, talentos, tempo e oportunidades na medida certa para o que você veio realizar nesta terra. E quanto mais você aceita essa medida com gratidão, mais ela se expande de forma natural. Chegar a esse lugar de alinhamento não significa nunca mais sentir medo
ou nunca mais ter desafios. Significa reconhecer que você não é mais definido por eles. A necessidade deixa de ser senhora e passa a ser apenas um dado da realidade. Algo que você observa, administra, apresenta em oração, mas que já não dita quem você é. Seu valor passa a estar ancorado em algo mais profundo que contas, opiniões ou resultados imediatos. Se sentir no coração que esse capítulo ecoa dentro de você, pode escrever nos comentários uma frase que resuma esse estado que deseja construir, algo como: eu escolho alinhar minha vida ao propósito e confiar que nada me faltará. Ao ler as palavras de outras pessoas, você pode se lembrar de que há muitos caminhando na mesma direção, aprendendo a viver com menos desespero e mais confiança. E se desejar continuar aprofundando essa visão de prosperidade como alinhamento e não apenas como acúmulo, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para que esta voz de sabedoria caminhe ao seu lado, lembrando, dia após dia, que a verdadeira abundância começa quando a sua alma encontra o seu lugar. Quando você olha para tudo o que ouviu até aqui, talvez perceba que em algum lugar do caminho, a vida te convenceu de que prosperidade era apenas uma conta fechando no azul, uma casa um pouco melhor, algumas conquistas para mostrar. Mas, enquanto caminhávamos juntos por estes capítulos, algo mais profundo foi se revelando. Prosperar é uma reorganização interna, um reencontro com a sua própria dignidade, um ajuste entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. Não se trata apenas de ganhar mais, mas de sofrer menos com a própria mente. Não se trata apenas de ter, mas de não se perder de si mesmo no meio das conquistas. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja considerando a possibilidade de que a verdadeira riqueza começa quando a sua alma para de viver ajoelhada diante do medo, da comparação e da escassez. Ao longo desta jornada, falamos de gratidão, generosidade, foco, descanso, legado, inteligência emocional, risco, trabalho com propósito, paciência, integridade. Cada um desses temas é como uma peça de um mesmo mosaico. Separados, parecem apenas conselhos soltos. Juntos formam um caminho em que você deixa de ser refém da urgência externa e começa a construir com paciência uma vida em que o lado de dentro não desmorona toda vez que o lado de fora balança. A sabedoria de antigos pensadores, de provérbios, de histórias bíblicas, encontrou sua tradução nos seus medos atuais, nas suas contas de hoje, nos seus silêncios da madrugada. Porque os dilemas humanos, no fundo, continuam os mesmos. O que fazer com o medo, com o desejo, com a perda, com o tempo limitado? A diferença é que agora você não precisa mais atravessar tudo isso no automático. Talvez uma parte de você ainda se pergunte se é mesmo capaz de viver de um jeito mais alinhado, mais calmo, mais próspero. Uma parte ferida pode dizer que já tentou mudar e voltou aos velhos hábitos, que já fez promessas a si mesmo que não cumpriu, que já começou muitos caminhos e largou no meio. Essa voz merece ser ouvida, mas não precisa ser obedecida. Você não está quebrado. Você cresce em silêncio. Transformação verdadeira raramente acontece em explosões dramáticas. Ela costuma se parecer mais com um músculo sendo fortalecido, dia após dia, quase sem que se perceba, até que um dia você reage diferente. Onde antes havia desespero, surge um pouco mais de calma. Onde antes havia impulso, aparece um pequeno intervalo. Onde antes havia vergonha por recomeçar, nasce uma humildade nova, a de quem entende que crescer é cair menos fundo e levantar mais lúcido. Neste momento final, o convite não é para que você saia fazendo promessas grandiosas, mas para que escolha uma microtransformação que possa honrar hoje. Talvez seja observar melhor seus impulsos antes de gastar. Talvez seja descansar sem culpa uma parte do seu dia. Talvez seja abrir um pouco mais a mão para a generosidade. Talvez seja apenas falar consigo mesmo com mais respeito, mesmo quando erra. Uma mudança pequena, sustentada com constância, vale mais do que 10 decisões emocionadas que se perdem em poucos dias. A prosperidade que dura é a que se constrói na rotina, não apenas na euforia.
E enquanto você dá esses passos pequenos, lembre-se das frases que atravessaram este roteiro. Sua dignidade começa quando você não reage mais. A maior força é não ter que responder a tudo. Você não está quebrado. Você cresce em silêncio. Elas não são slogans. São lembretes de que há grandeza no modo como você se governa, mesmo quando ninguém vê. Se algo deste caminho encontrou eco dentro de você, deixe que esse eco se transforme em declaração. Você pode escrever nos comentários uma frase que resuma o que escolhe levar desta jornada, como: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Ao fazer isso, você não está apenas registrando palavras, está marcando um ponto de virada íntimo. E se puder, leia também o que outras pessoas escreveram. A cura em perceber que existe uma comunidade silenciosa de corações buscando a mesma paz. Se sentir que este espaço falou com a sua alma, considere se inscrever no canal O Roteiro da Riqueza, para que esta voz de sabedoria, calma e clareza acompanhe seus dias. Que ao encerrar este roteiro, você não sinta um fim, mas um começo. O começo de uma vida em que a sua riqueza principal é a serenidade de saber quem você é, para além do que tem.